Normalmente não sou fã de indicadores de compra e venda, mas este indicador chamou a minha atenção. Como podem ver aqui, as dicas de compra e venda são quase 100% exatas. Aqui vemos um sinal de compra após o qual o preço subiu mais de 41% no seu ponto mais alto. Depois vemos um sinal de venda, após o qual o preço das ações caiu quase 6%. Depois, novamente, um sinal de compra, após o qual o preço subiu quase 27%. E este indicador não é apenas tão bom nesta pequena área. Se nos deslocarmos mais para a direita, vemos que o indicador está quase sempre certo. Mas vamos tornar o indicador ainda melhor. No vídeo de hoje vou mostrar-vos como abrir posições lucrativas até 100% de certeza. Antes de mais, é claro, quer saber qual o indicador que estou a utilizar. Vá aos indicadores em Trading View e entre na saída do candelabro. A seguir, o indicador aparecerá no preço e não terá de ajustar mais nada. O indicador está imediatamente correto. O que chama imediatamente a atenção é que este indicador mostra sempre um sinal de compra ou venda. Isto significa que pode sempre, literalmente, negociar. Ou usa uma posição de compra, como pode ver aqui um bom exemplo. Ou usa uma posição de venda, como se pode ver aqui um bom exemplo. Assim, pode sempre abrir posições. Mas não vamos fazer isso. Como todos os comerciantes de sucesso sabem, não há um único indicador que possa sempre mostrar um sinal de entrada perfeito por si só. É por isso que estamos a adicionar o indicador EMA. Volta à secção do indicador e introduza agora o EMA. A seguir, escolha o indicador exponencial de média móvel e dê-lhe um comprimento de 200. Para o fazer, prima as definições do indicador e introduza 200 no comprimento. Vê que agora temos uma linha extra sobre o preço. Esta linha EMA garante que conhecemos a direção da tendência. Será que o preço se move acima da linha EMA? Então, só colocamos posições de compra. Portanto, nesse momento, apenas olhamos para os sinais de compra. Será que o preço se move abaixo da linha EMA? Então só colocamos posições de venda e só olhamos para os sinais de venda. Desta forma, filtramos as posições que não se aplicam. Vou mostrar-vos um exemplo mais específico. Vemos neste exemplo que o preço está a subir acima da EMA. Portanto, estamos apenas à espera de sinais de compra. O primeiro tem lugar aqui. Abrimos uma posição de compra na primeira vela depois de o sinal de compra ter aparecido. O preço sobe então 39%. Um pouco para a direita, vemos o segundo sinal de compra. Abrimos a nossa posição e depois o preço sobe 10%. O sinal de compra depois disso indica um aumento de 85%. Extremamente exato. A seguir vemos outro sinal de compra que prevê um aumento de 32%. Depois vemos outro sinal de compra, após o qual o preço sobe um pouco mas depois acaba por baixar. Portanto, este teria sido um negócio perdido se não tivéssemos saído mais cedo. No entanto, o preço ainda mostrou um aumento de mais de 5%. Mas como sabe exatamente quanto tempo pode deixar uma posição em aberto? Porque às vezes o preço sobe apenas 10% e às vezes até 80%. Vou explicar isto de duas maneiras diferentes. Antes de o fazer, gostaria de responder a uma pergunta frequentemente colocada. Muitas vezes recebo reações sob o vídeo em que as pessoas perguntam em que plataforma se pode negociar melhor e onde se pode facilmente abrir posições de compra e venda. Eu próprio negocio sempre com o Bybit de troca. Faço isto porque é uma plataforma criptográfica clara e profissional na qual podes facilmente colocar posições de compra e venda. Para além disso, uso sempre alavancas para obter lucros mais rapidamente. Com alavancas, podes aumentar as tuas posições até 100 vezes mais rápido. No entanto, também podes perder 100 vezes mais rápido. Por isso usa esta funcionalidade apenas se estiveres a executar uma boa estratégia. Também utilizo este esquema de 4 preços para facilmente ficar de olho em múltiplas cotações. Muito útil se fores um day trader. Em resumo, o Bybit é uma boa e fiável troca de cripto para negociar. Também queres negociar nesta troca? Então estás atualmente com sorte porque o Bybit está a dar um bónus de depósito único de até $3.000. Podes visitar o Bybit através do link na descrição. Vamos voltar rapidamente à estratégia. Assim, pode negociar de duas formas diferentes com este indicador de compra e venda. A primeira forma é muito simples.
Abre-se uma posição de compra quando aparece um sinal de compra e vende-se a posição quando aparece um sinal de venda. Quando aparece um sinal de venda, não se abre uma posição de venda mas fecha-se a posição de compra. Porque, como acabei de dizer, só se abrem posições de compra quando o preço se move acima das 200 EMA. Se olharmos para o primeiro sinal de compra, verá que o preço subiu mais de 15% desde a primeira vela onde o sinal de compra apareceu até à primeira vela onde o sinal de venda apareceu. Se tivesse aberto uma posição no Bybit com uma alavancagem de 10x, teria tido um lucro de 150%. Se tivesse usado uma alavancagem de 20x, teria tido um lucro de 300%. Com uma posição de venda, funciona da mesma maneira. Abre-se uma posição de venda quando aparece um sinal de venda e fecha-se novamente a posição de venda quando aparece um sinal de compra. Neste caso, isso teria sido um lucro de 4,80%. Com uma alavancagem de 10 vezes que teria sido de 48%. Ou com uma alavancagem de 50 vezes, que teria sido 240%. Com uma posição de venda, ganha-se quando o mercado desce. Na verdade, funciona o mesmo que uma posição de compra apenas ao contrário. O que também pode fazer quando aparece um sinal de compra é abrir uma posição e depois predeterminar quando sairá. Se olharmos novamente para o primeiro sinal de compra, podemos abrir uma posição e depois colocar a perda de paragem abaixo da mesma vela. Depois colocaremos o alvo de lucro a uma taxa de recompensa de risco de 3. Faremos subsequentemente o mesmo para o segundo sinal de compra e depois também para o terceiro sinal de compra. Esta forma de negociação é um pouco mais profissional, porque agora está a executar a gestão do risco. Sabe exatamente onde quer sair e onde está o stop loss. Vê-se que destes 3 sinais de compra com uma taxa de recompensa de risco de 3, 2 posições eram boas e uma posição era deficitária. Isto resume-se a um rácio de recompensa de risco positivo de 5. Se, por exemplo, como comerciante, arriscasse $50 por posição, teria agora ganho $250. Ou se arriscasse $150 por posição, teria ganho $750. Como já devem ter reparado, negociei no prazo de 4 horas com esta estratégia. Portanto, isso é mais para os comerciantes de balões que não se querem sentar no seu computador ou portátil durante todo o dia. Mas se for um verdadeiro day trader também pode alterar o período de tempo para, por exemplo, os 15 minutos. No prazo de 15 minutos, também pode aplicar esta estratégia. Neste período de tempo mais curto, os sinais de compra ou venda aparecerão com muito mais frequência. Tenham atenção, contudo, que o indicador agora não irá, por exemplo, mostrar um aumento de 80%, porque isto é a curto prazo. Se não tem experiência com comércio diário, pode optar por se tornar um membro premium conosco. Com a nossa subscrição premium negocia com as mesmas posições que nós fazemos. Se tivermos encontrado uma posição de compra ou venda, partilhamo-la imediatamente no nosso canal premium para que todos possam abrir a mesma posição. Temos a experiência certa para poder negociar de forma rentável. É por isso que decidimos trabalhar sem lucro, é garantia de devolução do dinheiro. Isto significa que, se não tiver lucro com a nossa subscrição premium, receberá o seu dinheiro de volta. Gostaria de saber mais sobre isto? Dê uma vista de olhos no nosso website. Quero agradecer-vos por verem este vídeo e estou ansioso por voltar a ver-vos na próxima semana.